tá? Pela Faculdade de Porto Alegre. E aí eu queria conversar com vocês sobre o nosso módulo de anestesiologia para clínica, tá? Eu vou falar dentro da anestesiologia o que vocês vão usar como clínicos, obstetras, cirurgiões, enfim, qualquer lugar que vocês forem, vocês vão aplicar os conceitos da anestesiologia dentro da parte clínica, tá certo? Apenas eu acho que tem 2 assuntos que são específicos da anestesiologia, mas os demais assuntos vocês podem aplicar em qualquer área que vocês forem atuar, tá certo? Então a gente vai começar falando sobre a avaliação pré-anestésica, tá? Que é o primeiro item que a gente tem o contato com o nosso paciente que vai ser submetido à cirurgia, tá bom? Eu vou pedir que toda a aula que vocês façam uma lista de presença, tá bom? A nota de conceito eu vou dar a partir dessa lista de presença. No final da aula eu vou contabilizar quantos alunos tem, tá? Então, por favor, não coloque o nome do colega de vocês que não esteve presente em sala de aula, para a gente evitar qualquer conflito, tá certo? E as avaliações vão ser como vocês já estão acostumados a fazer, questões subjetivas e questões objetivas, tá bom? No final de cada aula a gente vai conversar sobre algumas questões, como a gente costuma cobrar, e aí a gente vai discutir em cima disso, tá bom? Eu vou passar por líder de vocês. Quem é o líder eu vou te passar uns livros que eu tenho indicado para vocês começarem a dar uma lida, tá bom? Aprofundar. Não se estudem só para imagem, gente. Peguem um livro, tá? São capítulos pequenos e são específicos para graduação. Então dá tempo para vocês lerem, tá? E dá tempo para vocês se aprofundarem também. Daqui a pouco vocês vão estar atendendo a gente. Então, o ideal é que vocês tenham um conceito mais aprofundado de cada tema, tá bom? Então, primeiro a gente fala quais são os nossos objetivos da avaliação pré-anestésica. Todo mundo que vai fazer se submeter a uma cirurgia tem inúmeras dúvidas de como será o procedimento, se ele tem que fazer alguma restrição alimentar, se as medicações que eles usam devem ou não ser suspensas, tá? Então, tudo isso a gente vai juntar durante uma avaliação clínica e vai colocar no nosso prontuário para poder fornecer dados para o paciente não correr nenhum risco no intraoperatório, certo? Então, o objetivo principal da nossa avaliação pré-anestésica é conhecer as comorbidades do nosso paciente e orientar quanto aos possíveis riscos anestésicos cirúrgicos, tá? Então, lembrando que a equipe é da anestesia e da cirurgia. O chefe da equipe é o cirurgião. Porém, o anestesiologista, ele tem um grande impacto no transcorrer da cirurgia, tá certo? Se o anestesiologista não está em vigilância contínua sobre aquele paciente, pode ter alguma hemorragia que o cirurgião está em campo e não está verificando atentamente, e o paciente começa a apresentar sinais vitais na nossa monitorização, como bradicardia e palpitação. Então, isso a gente está atento aqui enquanto ele opera lá. Então, é uma equipe que a gente sempre tem que estar trabalhando em conjunto, tá certo? E a gente tem que escolher um plano de cuidados anestésicos a ser seguidos. Para aquela cirurgia, qual é a melhor anestesia que eu vou escolher? Seria um bloqueio de neuroeixo, uma raquianestesia, uma peridural, ou seria uma sedação com anestesia local, tá? Ou até mesmo uma anestesia geral, que teria que intubar esse paciente. Então, tudo isso a gente, na avaliação pré-anestésica, a gente consegue definir qual é o melhor para o nosso paciente, tá bom? Então, os objetivos da avaliação pré-anestésica é diminuir a morbimortalidade cirúrgica, porque se eu sei as comorbidades que aquele paciente tem e os possíveis riscos que ele vai se submeter, eu posso diminuir, eu posso prevenir para determinadas situações, tá certo? Diminuir a ansiedade pré-operatória, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é um grande quesito, porque às vezes o paciente ele não tem nenhuma comorbidade. Mas quando ele entra no centro cirúrgico, a pressão dele se eleva para 200% e pouco. Ele fala, não, doutora, mas eu não sou hipertenso, eu não tomo medicação, então nada mais é do que um grau de ansiedade muito alto, tá bom?
E sempre diminuir o custo dos atendimentos pré-operatórios. Quando eu já conheço aquele paciente, quando eu já sei o que ele tem, eu já me preparo, né? E possivelmente eu posso diminuir qualquer intercorrência que vai acontecer no operatório. Se aquele paciente chega na urgência e emergência e eu tenho que abordá-lo de forma que eu não tenho nenhuma história clínica desse paciente, a chance de intercorrência e a chance de ele ficar internado por mais tempo é maior. Certo? Sobre a ansiedade pré-operatória, a gente tem que lembrar que aquele paciente ele vai estar num ambiente estranho, tá? Já tem a própria ansiedade de como vai ser a cirurgia, se ele vai sentir dor no pós-operatório, se acontecer alguma coisa no intraoperatório depois que ele está anestesiado. Então, muita gente tem mais medo da anestesia do que da cirurgia em si. Então, vocês vão falar, não, eu tenho medo da anestesia, não tenho medo da cirurgia. Mas a gente tem que saber que as intercorrências acontecem maior sempre é do cirurgião. Graças a Deus, nossa anestesia evoluiu bastante. A gente tem vários monitores, tanto de consciência intraoperatória, como de verificação de débito cardíaco. Então, que faz com que a gente intervenha de forma bem mais precoce do que antigamente. Tá? Então, antigamente a gente não tinha nem capnógrafo. Hoje, para você fazer uma intubação orotraqueal, é obrigatório ter o capnógrafo na sala cirúrgica. Porque senão a gente nem começa a anestesia. Bom? Então, quando vocês rodarem com a gente na prática, lá no hospital de base, vocês vão ver que a gente intubou o paciente, a gente vai checar a capnografia dele. Se tem curva, sinal que o paciente está entubado. Se não tem curva, sinal que a gente provavelmente fez uma intubação esofágica. Tá bom? Mas isso a gente vai conversar no decorrer das nossas aulas, certo? E a gente sempre tem que pensar que aquele paciente, ele tem medo do desconhecido, né? Então ele está ali, ele vai estar despido para uma equipe que ele nunca viu, não sabe nem quem é. Então, assim, é uma situação também constrangedora, tá? Então, sempre a gente tem que pensar nessa ansiedade pré-operatória. E como é que a gente pode reduzir essa ansiedade pré-operatória? Administrando benzodiazepínicos, tá? Mas qual benzodiazepínicos? Pode ser o diazepam ou o midazolam, tá? A gente tem comprimidos de diazepam e a gente tem os comprimidos também de midazolam, tá? Que a gente pode fazer 1 hora antes dele ir para o centro cirúrgico, ou a gente pode fazer na noite que antecede a cirurgia, certo? Pode ser 1 hora antes dele ir para o centro cirúrgico, ou pode ser na noite que antecede a cirurgia, tá bom? A gente deixa na prescrição administrar 21 horas um comprimido de diazepam 5 mg na hora. E aí o paciente ele dorme mais tranquilo, ele já acorda mais relaxado e é o menor risco da gente suspender a cirurgia devido à hipertensão ou qualquer alteração da monitorização, tá bom? Os custos, a gente sempre tem que pensar na questão hospitalar, tá? Quando o paciente ele é internado, ele vai trazer um custo para o hospital. Se essa cirurgia que está programada e ela é suspensa por qualquer intercorrência, seja por hipertensão, seja pelo paciente estar com febre ou ele está gripado, vai onerar essa internação hospitalar, tá? Onerar em que sentido? Quando ele chega no hospital, ele já vai ocupar um leito, tá? Ele já vai criar uma punção periférica, com consequentemente um sorinho para ficar ali passando nele, tá certo? Tem a questão ali de alimentação, enfim, tem vários outros requisitos que vão onerar o processo, sendo que tem muita gente na fila. Então, para a gente evitar essas suspensões assim, arbitrárias, a gente sempre avalia o paciente previamente, o ideal sempre ser feito assim, para a gente tentar diminuir os custos por meio intra-hospitalar também, certo? E a gente tem que melhorar sempre o fluxo, lembrando que a fila de cirurgias está enorme, tá? Então a gente sempre tem que lembrar na parte hospitalar também. Então a avaliação pré-anestésica, ela ajuda nessa questão do meio administrativo, tá bom?
Aqui a gente vai começar a falar das recomendações da American Association Anestesiologia, que a gente chama de ASA, tá? Então, quando eu falar em ASA, vocês sabem que eu estou falando da Associação Americana de Anestesiologia, tá certo? E o que a gente fala sobre elementos de cuidado básico perioperatório? O que é isso? É um processo de avaliação clínica, tá? Que precede a entrega de cuidados da anestesia para a cirurgia e procedimentos não cirúrgicos, certo? E consiste em ponderar informações de múltiplas origens que abrangem os registros médicos do paciente, a anamnese, o exame físico e a chave de teste e a avaliação médica. O que isso quer dizer? Que a anamnese é nosso padrão ouro, tá? Então não tem isso do anestesiologista não conhecer seu paciente previamente. Mesmo que eu não conheça, é obrigatório que ele, entrando na sala cirúrgica, eu me apresente, tá? Eu converse com ele sobre questão de jejum, sobre questão de alergia, sobre questão de vícios de tabagismo, álcool, drogas, tá? Medicação de uso contínuo e qualquer alteração que ele possa ter relevante, tá? Então, essa anamnese é obrigatória que eu faço com o meu paciente, mesmo eu não conhecendo previamente ele. Então, quando a gente chegar lá na prática, a gente vai ver que o paciente chegou, a gente vai fazer uma curta avaliação pré-anestésica com ele na sala de operatório, tá? Aí eu pergunto para vocês, é obrigatória a realização da avaliação pré-anestésica? O que vocês acham? Isso depende do caso. Que caso? Por exemplo, o paciente de urgência eletiva é aproximado de uma avaliação, agora se o paciente de emergência você vai chegar. Exatamente. Isso que a gente vai falar agora. Pelo CFM, a gente tem uma regulação que fala que a avaliação pré-anestésica para cirurgias eletivas ela é obrigatória, tá? Mas na prática, na realidade, isso não é feito. A gente vai ter muito paciente se submetendo ao procedimento cirúrgico sem avaliação pré-anestésica. Porém, se acontecer alguma intercorrência e esse paciente ele for procurar vias jurídicas e o juiz perguntar cadê sua avaliação pré-anestésica, ele já sai de pontos, porque pelo CFM é obrigatório qualquer procedimento que você for se submeter de forma eletiva ter avaliação pré-anestésica. Essa avaliação ela ocorre em centro cirúrgico ou só no consultório? Já vou chegar aí no seu ponto, já volto aí contigo. A exceção que a gente vai ter são pacientes de emergência e urgência, tá? Paciente de emergência e urgência, da forma como ele entrar no João Paulo II, ou se ele entrar no hospital de base, ou se ele entrar na obstetrícia, eu vou ter que fazer previamente de eu saber comorbidade, de eu saber jejum, de eu saber histórico prévio do paciente. Tá? Então, para cirurgias eletivas, é obrigatório ter avaliação pré-anestésica. Exceção para urgência e emergência, tá bom? São procedimentos que eu tenho que ter uma medida rápida para evitar qualquer mortalidade do meu paciente. Então, eu não vou perguntar de jejum, não vou perguntar, mesmo se ele não estiver de jejum, eu tenho que fazer a anestesia, então para mim isso vai ser irrelevante, tá bom? Mas cirurgia eletiva não justifica eu fazer essa avaliação. Já chega aí no teu ponto. Como deve ser realizada a avaliação pré-anestésica, né? Fatores determinantes: gravidade da doença e o grau de intensidade do procedimento. Por exemplo, a avaliação pré-anestésica sempre deve ser realizada antes do dia do procedimento. Esse é o ideal, tá certo? Só que o que a gente vai ver? Que portadores de doenças não graves e procedimentos pouco ou não invasivos, a avaliação pré-anestésica ela pode ser feita antes ou no dia do procedimento. Tá? Se for um paciente que fosse submetido a uma revascularização miocárdica, é uma cirurgia de grande porte, concorda? Então eu não posso fazer a avaliação dele no dia do procedimento. Eu tenho que fazer previamente, porque eu tenho que ter uma preparação anestésica, tá? Eu tenho que avaliar as medicações que ele usa, porque provavelmente ele deve usar um anticoagulante, AS, clopidogrel, e tudo isso eu vou ter que suspender previamente. Então, esse paciente é um paciente que ele obrigatoriamente tem que fazer a avaliação pré-anestésica antes do dia da cirurgia.
Mas se for aquele paciente que vai fazer uma cirurgia superficial, vai fazer uma mamoplastia redutora, vai fazer uma etnografia, são cirurgias superficiais, uma cirurgia de catarata, esse paciente pode fazer a avaliação no dia da cirurgia. Vocês entenderam a diferença? Então, procedimento de grande porte, a princípio eu devo fazer um dia antes da cirurgia. Procedimentos não invasivos e procedimentos de pequeno porte eu posso fazer no dia da cirurgia também. Certo? Essa daqui é uma questão que a gente sempre fala, onde deve ser realizada a avaliação da anestésia, tá? Então a gente vai ter os ambulatórios e os consultórios de avaliação para anestésia, tá? Isso vai fazer com que a gente diminua o número de cirurgias suspensas em interconsultas, tá? Porque às vezes o paciente vem, é um paciente que usa antipertensivo, porém a pressão dele está muito alta, então ele precisa ser reavaliado novamente pelo cardiologista. E se a gente já viu previamente, a gente já diminui essa solicitação do cardiologista no meio intra-hospitalar, tá? Então o tempo de permanência dele também já diminui e diminui o custo para o hospital. O atraso do início das cirurgias, porque às vezes o paciente está internado, mas ele não fez nenhum eletro. E é um paciente maior de 50 anos. Então a gente tem que ter um eletro pelo menos. Aí tem que ter um eletro, fazer um eletro, espera, isso tudo vai atrasando o início da cirurgia, certo? E como a gente sempre falou do custo do sistema de saúde, a gente tem que repensar, tá bom? E lembrando que quando o paciente ele vai preparado para a cirurgia, ele se sente mais confiante, tá? Então ele já tirou todas as suas dúvidas previamente e quando chega lá, o nível de satisfação é maior dele. Por quê? Porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele já tira dúvida, ele já sabe o que tem que suspender ou o que não tem que suspender. Ele já pergunta qual vai ser a anestesia, então ele já não chega tão ansioso para saber qual a anestesia que vai ser, tá? Ele já explica de tudo que pode acontecer ou não, intercorrências ou não, certo? Agora, quem realiza a avaliação pré-anestésica e quem faz a anestesia, tá? Então, quem faz a avaliação pré-anestésica é exclusivo do anestesiologista, tá? Então, não pode ser feita por um clínico, não pode ser feita por nenhum médico que não tenha a especialidade da anestesiologia. Porém, quem faz a anestesia precisa ser o mesmo médico que fez a avaliação pré-anestésica? Não. Pode ser outro anestesiologista que pode fazer a anestesia desse paciente. Eu posso fazer a avaliação pré-anestésica desse paciente e outro colega fazer a anestesia dele. Então, não é obrigatório quem fez a avaliação pré-anestésica que tem que fazer a anestesia desse paciente. Entenderam a diferença? Tá? Então, quem faz a... Ambos têm que ser anestésicos. Ambos têm que ser anestesiologista para fazer a avaliação pré-anestésica, né? E para fazer a anestesia não precisa ser o mesmo médico que fez a avaliação pré-anestésica. Mas tem que ser anestesiologista. Eu respondi a tua pergunta? Quais são os principais itens da avaliação pré-anestésica? Anamnese. Chegou o nosso paciente, a gente vai destrinchar toda a anamnese do nosso paciente. Então, a gente está vendo aqui a semiologia voltando dentro da anestesiologia, tá? A gente vai procurar a história clínico-cirúrgica, se ele fez alguma cirurgia prévia e ele teve alguma intercorrência, certo? Presença de comorbidades anteriores, a gente sempre tem que perguntar o que é muito prevalente na sociedade, que é hipertensão e diabetes, tá? E hoje a gente está tendo um surto de obesidade muito grande, então a gente tem que também pesquisar isso, tá? Fatores de risco, anestesias precedentes, uso de medicamentos ou terapias alternativas, que são os fitoterápicos, tá? Uso e abuso de substâncias ilícitas ou lícitas, tá? E sempre procurar caso de infecção atual, ou seja, se é aquela vozinha que é acamada, que geralmente tem um quadro de infecção do trato urinário oculta, né? Às vezes ele não verbaliza mais e o familiar não tem como levar para o socorro regularmente. E a gente vai coletar um exame de urina e ela está com infecção urinária. Então tudo isso a gente tem que prever também, tá? Crianças com infecção de via aérea
a gente não pode fazer anestesia. Por quê? Aquela via aérea, ela está muito hiperreativa, tá? Ela está com inflamação e qualquer estímulo que eu colocar dentro daquela via aérea, qualquer agente inalatório, para aquele paciente pediátrico dormir, ou qualquer manual de Guedel, qualquer tubo que eu colocar naquela via aérea, posso estimular, fazer um laringoespasmo ou um broncoespasmo, que pode ser gravíssimo. O paciente com hipoxemia, consequentemente bradicardia, fazer uma parada cardiorrespiratória. Então, criança gripada, a gente suspende por pelo menos 4 semanas de procedimento para poder ser submetida ao ato anestésico. Tá? Então, tudo isso é importante. Quando a gente faz a avaliação pré-anestésica de uma criança, a gente orienta os pais. Ela não pode ficar gripada. Se ela ficar gripada, na semana da cirurgia que ela vai se submeter, a anestesia não será feita. Será suspenso o procedimento. Certo? E a data da última menstruação no caso de mulheres em idade fértil. A gente sempre pergunta por quê. A gente usa para manter a hipnose no intraoperatório, quando é em anestesia geral, o sevoflurano. O sevoflurano é um anestésico inalatório que ele faz um relaxamento do útero. Então pode sim que a paciente possa evoluir com caso de aborto. Tá? Então a paciente tem que estar consciente dela não estar grávida, ou se ela estiver grávida, ela tem que estar consciente do risco que ela vai se submeter, certo? A gente pede a avaliação do obstetra antes de iniciar o procedimento cirúrgico e logo após também a gente pede nova avaliação do obstetra, tá bom? Mas ela se não termos e responsabilizando e sabendo dos riscos que ela está se submetendo. O agente inalatório, ele faz relaxamento uterino. Então, tudo isso a gente coleta em anamnese para poder evitar qualquer complicações de risco do intra e do pós-operatório. Tá? Esse quadro aqui é muito importante porque todos vocês devem saber, porque quando vocês forem passar na clínica, seja ela cirúrgica, obstetrícia, clínica médica, vai ter paciente que vai estar em preparatório para a cirurgia e eles vão perguntar para vocês: doutor, até que horas eu posso comer? Até que horas eu posso beber água? Eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Não sei o quê. Então, assim, vocês têm que saber orientar o paciente de vocês. Até na pediatria, vocês vão ter, quando vocês passarem, vocês vão ter que ter pacientes em preparo pré-operatório, vocês vão ter que orientar o jejum também. Tá? E o que eu sempre falo? Que água, o jejum para a água é de 2 horas. Tá? Líquidos, alimentos sólidos, que é arroz, feijão, macarrão, proteína, 8 horas. Quando a gente fala em leite materno a gente tem que lembrar que tem gordura. Então, leite materno é 4 horas. Tá? E quando eu falo leite de fórmula, que é aquele Aptamil, NAN, Ninho, enfim, são 6 horas de jejum. Tá certo? Então, isso vocês têm que estar na cabeça de vocês, porque vocês vão passar na clínica e a mãe, ou o acompanhante, ou o próprio paciente vão perguntar para vocês quanto tempo precisa ficar de jejum. Por que eu falo isso? Porque às vezes o paciente entra em jejum 2 horas da tarde e fica a noite toda até 8 horas da manhã sem tomar um copo de água. Então, a gente já sabe que ele, até 2 horas antes do procedimento ele pode tomar água. Então, ele não precisa ficar esse tempo todo sem tomar água para fazer o jejum, certo? A gente orienta ele, a sua última alimentação tem que ser no máximo até as 20 horas. Depois disso, o senhor não pode comer mais nada, tá? Então, a orientação tem que vir de vocês, porque o paciente ele não sabe disso. Tabagismo, tá? O tabagismo ele traz intercorrência pra gente. O tabagismo, a gente sabe que aqueles pacientes que eles fumam uma grande quantidade de maço de cigarro, ou até aqueles que têm uso frequente de pequenas quantidades de cigarro, eles têm alteração no muco ciliar e ele faz com que haja uma hiperatividade da árvore brônquica. Isso pode propiciar o quê? Pode propiciar, se a gente fizer uma intubação, um broncoespasmo, tá? O broncoespasmo nada mais é do que fecha o brônquio, o ar não consegue passar e faz com que haja uma hipóxia. A gente não tem aquela troca
do oxigênio do alvéolo para o sangue e nem do CO2 do sangue para o alvéolo. Então o paciente vai fazer uma hipóxia, pode ser grave e aí ele pode evoluir com uma PCR. É uma das causas de parada, tá? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que orientar o nosso paciente que é tabagista a acessar o fumo algumas semanas antes, tá certo? O ideal é que ele parasse de fumar de 4 a 8 semanas antes da cirurgia. Porém, a gente sabe que esse não é o real. Se aquele paciente que não consegue nem parar de fumar quando está internado, ele sai da enfermaria e vai lá fora fumar, a gente tem que orientar que, pelo menos 4 horas antes da cirurgia, ele não use o cigarro. Por quê? Por qual motivo? Porque de 1 a 4 horas antes da cirurgia, a gente tem um retorno ao normal do fluxo sanguíneo, da oxigenação tecidual e do metabolismo e redução do nível de nicotina e de monóxido de carbono. Tá bom? Quando a gente tem essa equinocução de 4 a 8 semanas, o que a gente vai observar? Uma melhora da função pulmonar, com redução das secreções e da reatividade das vias aéreas. Então, se eu tenho um paciente que ele está fumando com frequência, você vai fazer a visita dele todas as manhãs e ele está lá fora fumando, oriente que pelo menos no dia da cirurgia ele tem que fumar 4 horas antes do procedimento. Tá? E orientar também para ele saber os riscos que são inerentes ao ato anestésico cirúrgico, por ele ter esse hábito, esse risco de haver toda a alteração, tanto no campo pulmonar como na árvore do tronco. Não, porque esse de nicotina a gente não libera o monóxido de carbono, é mais a substância mesmo que vai no sistema nervoso central. Mas aquela fumaça que tem diversas substâncias, essa sim é mais inflamatória do que o pulmão. Tá bom? Uso de medicamentos. Quais medicamentos eu tenho que orientar meu paciente que ele vai manter até o dia da cirurgia? Por que eu falo isso? Porque às vezes, erroneamente, alguém passa no leito do paciente e fala bem assim: a partir de hoje você não vai tomar nenhuma medicação mais. O paciente é aquele hipertenso que já é mal controlado, entendeu? E aí no dia da cirurgia ele não toma a medicação dele para hipertensão. É quando chega lá no centro cirúrgico, lá no intraoperatório, que a gente vai colocar a monitorização dele, a pressão dele está 200% e pouco. E a gente pergunta: o senhor tomou a sua medicação hoje? Ele falou: não. A enfermeira falou que não podia tomar nada hoje. Então a gente tem que saber orientar o nosso paciente. Porque a gente suspeita cirurgia, podendo ser, obviamente, que poderia ser feito informado para ele tomar a medicação e não suspender esse ato, esse cirúrgico, né? Então o que a gente vai manter até o dia da cirurgia? Medicações antiarrítmicas, tá? Inibidores da COX-2, digitálicos, estatinas, antipsicóticos, antirretrovirais, tá? Antipiléticos, antidepressivos, tratamento para asma, tá? Hipotireoidismo, benzodiazepínicos e antipertensivos. Eu vou destrinchar alguns deles que são mais importantes, mas vocês têm que saber que essas medicações a gente não suspende antes da cirurgia, certo? Pode tomar ainda, não? Pode tomar. Por que eu falo assim, manter? Porque sempre alguém passa e fala assim: amanhã você não toma nada dessa cirurgia. Sempre tem, entendeu? Então a gente pergunta lá: e aí, você tomou hoje? Não, a enfermeira falou que nada para tomar. E a gente orienta sempre os residentes: por favor, mantenha a medicação do paciente na prescrição, tomar no dia da cirurgia, porque senão ele chega lá muito ansioso e já chega com a pressão elevada dentro da comorbidade, entendeu? Então sempre manter o quanto possível, tá? O que eu vou conversar especificamente com vocês agora? Que é o inibidor da ECA e os bloqueadores da renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então, enalapril, captopril, tá? A gente vai manter até o dia da cirurgia. O que eu tenho que observar aqui? Esses pacientes que chegam em uso de inibidor de ECA, bloqueador da renina, angiotensina, aldosterona, eles podem ter um quadro de hipotensão grave no intraoperatório. Por quê? Porque todas as medicações da anestesias, elas
tem uma tendência maior a fazer hipotensão e bradicardia, tá? Então, somada a essas medicações, a chance de hipotensão é bem maior. Então, eu sabendo que ele toma um inibidor da ECA ou um bloqueador da renina, angiotensina, aldosterona, eu sei que a chance de hipotensão no intraoperatório é bem maior. E aí eu já vou deixar preparado o meu vasopressor. Pode ser o metaraminol, a efedrina ou a etilefrina preparado. E deixo a medida da pressão de 3 em 3 minutos. Tá? E aí eu vou verificando como está sendo a pressão desse paciente para qualquer intercorrência que ele tiver, eu fazer um vasopressor e a pressão dele aumentar. Metaraminol, etilefrina e efedrina. Aí eu tenho que pensar que essas duas classes, quando é que eu vou suspender? Naquelas cirurgias de grande porte em que o risco de sangramento é muito grande, tá? Quais são as cirurgias de grande porte que o risco de sangramento é muito grande? A gente vai lembrar que é uma cirurgia da neurocirurgia, tá? Pode ter um aneurisma, pode ter um grande sangramento. Cirurgia de aorta abdominal, tá? Aneurisma de aorta abdominal, cirurgia de grande porte, a gente tem que lembrar também, tá? E a gente vai lembrar de cirurgias que têm um potencial de sangramento bem grande, certo? Então, esse tipo de cirurgia eu vou suspender de 12 a 24 horas antes da cirurgia. Agora, se for uma cirurgia de pequeno porte, que não tem um risco de sangramento alto, por exemplo, fimose, homoplastia, hemorragia, colecistectomia, retirada da vesícula, a gente vai manter até o dia da cirurgia. Alguma dúvida até aqui? Não, né? 3 segundos quando a chance de hipotensão é muito grande, do intraoperatório, tá bom? Ele usa essas medicações, eu já sei que junto com as minhas medicações anestésicas, ele pode fazer uma hipotensão grave. Então, deixo a monitorização da pressão de 3 em 3 minutos. Professora, peraí. Esses medicamentos, eles têm isso de fazer hipotensão durante a cirurgia? Eles tomados as medicações anestesias, ele tem uma chance maior de fazer hipotensão grave. Aí eu tenho que suspender a cirurgia de grande porte todas 24 horas antes. De grande porte, com alto risco de sangramento. Tá. E aí, mesmo eu suspendendo esse meu paciente, ele tem risco ainda de fazer uma hipotensão? Tem, porque a gente chama de meia-vida da droga, que ela vai ficar recirculando na corrente sanguínea, tá bom? Então, a meia-vida do IECA e do BRA geralmente é de 12 a 24 horas. Por isso que a gente recomenda a suspensão conforme a meia-vida dele, tá certo? Então, por isso que a gente recomenda de 12 a 24 horas. Mas pode sim que aconteça ainda, tá? Mas a gente evita, a gente diminui a chance, na verdade, de que isso aconteça. Quando a gente tem porte, a gente não suspende. Pequeno porte a gente não suspende, vai manter antihipertensivo até o dia da cirurgia, não vamos suspender, certo? Considerações especiais, a gente vai ter que lembrar que o nosso beta-bloqueador não deve ser suspenso, jamais a gente vai suspender nosso beta-bloqueador, tá certo? Por quê? Porque ele deve ser sempre mantido, porque ele vai diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pelas estruturas do miocárdio, tá? E se a gente suspende o nosso beta-bloqueador, ele pode ter uma arritmia de rebote, que a gente chama. Então, o beta-bloqueador a gente nunca vai suspender, correto? A gente tem que lembrar que os inibidores da monoaminoxidase, a gente vai manter até o dia do procedimento sob anestesia, tá? E evitar o uso de meperidina e vasopressor de ação direta. Por qual motivo? Porque a meperidina, quando a gente for conversar sobre opioides, a gente vai ver lá na frente que ela faz taquicardia e hipertensão. Associada aos inibidores da monoaminoxidase, a gente vai ter uma síndrome que a gente chama de síndrome extrapiramidal, em que o paciente vai ficar agitado, tá? Ele vai ficar taquicárdico e hipertenso também. Professora, eu não entendi. A meperidina vai fazer o quê? Taquicardia e hipertensão. Tá bom? Isso eu estou trazendo para vocês agora, porém a gente vai esmiuçar mais na aula de opioides. Tá bom? Para vocês saberem que a gente não pode associar inibidores
inibidores da monoamilacridase com amitriptilina, correto? E o lítio, a gente sempre deve interromper 72 horas antes da cirurgia e ser iniciado, tá? O quanto antes, mas a gente vai ter que ver sempre os eletrólitos do paciente. E quem usa o lítio? São aqueles pacientes geralmente que têm transtorno de borderline, bipolaridade, personalidade. Então, aqueles pacientes que têm história pregressa de usar lítio, a gente vai suspender 72 horas antes, certo? Então, sempre verificar isso. Essa questão de história psiquiátrica, a gente sempre tem que expulsar bem, tá, gente? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, fica com receio de falar, e a gente sempre tem que ir bem direto ao ponto. Se eu usa algum medicamento para a cabeça, vou falar de forma bem generalizada para que ele entenda. Porque se ele usar, ele tem que falar para a gente poder ver quais medicações podem ter interação ou não com nossos fármacos, tá bom? Esse daqui é um tópico bem importante, tá? Que vocês têm que saber, porque vocês vão pegar paciente com uso de antiagregante plaquetário, tá? E o que vocês têm que saber? Aquele paciente que colocou um stent farmacológico coronariano, a gente vai ter o stent farmacológico coronariano e o stent de metal, tá? O de metal já está em desuso, porém a gente já tem pacientes, né? 70, 80 anos que chega pra gente falando que tem um stent de metal. Então, principalmente o que a gente vê agora colocando na prática é o stent coronariano farmacológico, tá? E o paciente colocou o stent coronariano farmacológico, ele vai usar antiagregante plaquetário. E o que eu tenho que saber disso? Por quê? Porque essas medicações elas vão interferir no risco de sangramento no intraoperatório, tá? Se esse paciente vai estar anticoagulado, se eu fizer qualquer cirurgia nele, o risco de sangramento vai ser muito alto. Então, eu tenho que prevenir qualquer choque hemorrágico que pode acontecer nesse paciente. Porém, eu tenho que prever o risco-benefício desse paciente também ter o risco de fazer uma trombose desse stent coronariano que ele colocou, tá? E é isso que a gente vai conversar agora, certo? Então, qual é a recomendação? A gente vai manter o clopidogrel e aspirina, tá? No intervalo de 12 meses após a colocação do stent. Então, o paciente colocou stent farmacológico, ele vai ficar tomando o anticoagulante obrigatoriamente por 12 meses, certo? Se nesse período acontecer qualquer intercorrência, qualquer intercorrência, a gente vai avaliar o quê? Se entre 6 meses e 1 ano após a colocação do stent, ele tiver um procedimento eletivo a ser feito, tá? A gente vai avaliar duas coisas. O risco de adiar o procedimento é maior que o risco de trombose? Por exemplo, se ele vai fazer uma hérnia encarcerada, hérnia encarcerada é uma urgência, tá? Então, o risco de eu adiar o meu procedimento aí é bem maior que o risco de eu fazer uma trombose. O paciente pode evoluir a óbito pelo encarceramento, fazer necrose de alça e fazer sepse, enfim. Então, o risco de eu adiar meu procedimento é maior que o risco de eu fazer trombose, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar a cirurgia, né? Ou pelo menos um procedimento de 180 dias, tá? Agora, se eu tenho um risco de adiar é menor que o risco de trombose, eu vou aguardar 1 ano. Por exemplo, se ele for fazer uma cirurgia de catarata, aí eu posso aguardar 1 ano da colocação do stent para ele poder programar a cirurgia, tá certo? Então, se for, a gente sempre tem que avaliar o risco-benefício. Se o risco de adiar for menor que o risco de fazer trombose, a gente programa essa cirurgia por pelo menos 180 dias após. Por exemplo, eu interno esse paciente com hérnia encarcerada, tá? E a gente vai fazer a aspirina, que é o AS, agora já não tem mais tanta contraindicação para a cirurgia. A gente pode fazer com o paciente usando AS, tá? Porém, ao clopidogrel a gente vai ter que ter um intervalo para a suspensão dele, que é mais ou menos de 3 a 7 dias. Então, a gente deixa o paciente internado, fica observando, monitorizando essa questão da hérnia encarcerada.
se está tendo necrose, se está tendo alteração de eletrólitos, e a gente faz o procedimento do paciente. Tá? Agora, se for uma cirurgia de catarata, uma cirurgia que não tem pressa para ser feita, a gente aguarda esse 1 ano. Correto? Aqui é o paciente que colocou stent coronariano de metal. O que a gente vai avaliar? Esse paciente ele tem que manter o AS e o clopidogrel por um intervalo de pelo menos 30 dias após a colocação do stent. Tá? Então é obrigatório que ele colocou stent de metal, ele tem que usar o AS e o clopidogrel por 30 dias. O do farmacológico é quanto tempo? 12 meses, exato. Vamos avaliar novamente o risco e o risco-benefício, tá? Se entre 30 dias e 6 meses, após a colocação do stent, ele precisar fazer um procedimento eletivo, a gente vai adiar, certo? Agora, se for um caso de urgência ou emergência, a gente vai manter o clopidogrel e a aspirina, tá? No pré-operatório. E se o risco de sangramento for maior que o risco de trombose, a gente vai ter que usar outras medidas. Quais outras medidas são? A gente vai ter que usar plaqueta, plasma, que tem fatores de coagulação, e crio precipitado. Tá? Adiantando um pouco para vocês, quando a gente for falar de concentrados, a gente vai falar de plaquetas, crio precipitado e plasma, que tem fatores de coagulação. Por que a gente vai falar lá na frente? Porque quando vocês forem pegar paciente com sangramento agudo, lá no PS, lá no UBS, na enfermaria, a gente vai ter que transfundir esse paciente. O que acontece? Muitas vezes você nem sabe o que tem no plasma e ficam fazendo de forma empírica. Então agora eu, pelo menos como médica, eu quero que vocês saibam que vocês estão administrando na veia do paciente de vocês. Tudo que vocês infundem de forma exógena, no meio interno do paciente de vocês tem que estar sabendo o que é, tá? Quais as contraindicações, quais as indicações, quais os efeitos adversos que podem ter e qual o tratamento que deve ser feito, certo? Essa é uma aula lá na frente, mas a gente só antecipando um pouquinho para vocês, certo? Então, sempre saber quando a gente vai adiar o stent médico de metal para o stent farmacológico. Professora, entendimento de metal eu entendi. Tá. Essa parte ele vai usar, ele colocou o stent, ele vai usar o tutorial por 30 dias. Obrigatoriamente. Isso. E aí ele vai manter até 6 meses. Se ele precisar fazer um procedimento eletivo, tá? O que a gente vai fazer, a gente não vai deixar ele fazer, vai aguardar, certo? Mas se ele tiver um procedimento tá, de 30 dias a 6 meses após o stent, é eletivo, a gente aguarda. Agora, se for caráter de urgência e emergência, vou ter que avaliar o risco de sangramento, tá? Se tiver risco de sangramento, eu vou ter que usar essas medidas que eu falei para vocês. Eu vou ter que usar adjuvantes hemoconcentrados para conter o sangramento derivado dessas medicações, tá bom? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Hipoglicemiantes. Isso daqui a gente vê bastante hoje em dia, paciente usando insulina, usando metformina, e isso a gente tem que saber também, tá? Que hipoglicemia antioral, como a metformina, a gente tem que suspender no dia da cirurgia, tá? Por quê? Porque a gente tem o risco de fazer acidose lática, tá? Então, para diminuir o risco de fazer acidose lática, a gente suspende a metformina no dia da cirurgia, certo? Então, isso a gente tem que orientar nosso paciente também. Por que o senhor não com diabetes? Metformina. Então, amanhã o senhor vai operar, amanhã o senhor não vai tomar. Hoje pode tomar? Pode. Porém, amanhã o senhor não toma. Tem que deixar tudo isso prescrito. Certo? E agora teve uma nova recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia sobre a Victoza, Saxenda e o Ozempic. Tá? São substâncias que estão sendo usadas cada vez mais frequentes, tá? E a gente tem que ter cuidado porque são medicações que retardam o esvaziamento gástrico, tá? Então o paciente é considerado paciente com estômago cheio. Ou seja, estômago cheio tem um risco de
broncoaspiração. Então, se esse paciente ele chega para mim e eu não sei que ele está fazendo isso e eu faço ventilação com pressão positiva, eu posso distender bastante esse estômago e o conteúdo que está parado naquele estômago vir para a cavidade oral e ele broncoaspirar, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com essa medicação porque eles fazem metade do esvaziamento gástrico, certo? O que a gente vai observar? O que foi orientado para a gente agora, faz 2 anos que veio essa nova recomendação sobre frictose e saxenda. A gente vai suspender a medicação 72 horas antes do procedimento, tá? E obedecer um jejum de 12 horas. Para esse paciente, o jejum não vai ser de 8 horas. Lembra que a gente falou do jejum para alimento sólido? Então, especificamente, esse tipo de paciente usa frictose e saxenda, o jejum vai ter que ser de 12 horas. Então, a gente vai explicar se o jejum 2 horas da cirurgia passa a ser 4 horas. Não falou sobre a questão da água, entendeu? Mas alimentos sólidos tem que ser 12 horas, certo? Da água a gente vai perder 2 horas, mas a questão do alimento sólido a gente vai aumentar para 12 horas, certo? Eu soube aquela questão dos pacientes que é gestante, que usa cosmético. Então, a gestante ela já é considerada estômago cheio, independente se ela ficar 24 horas de jejum, 2 horas, 4 horas, ela entrou para mim, eu só sei que ela é estômago cheio. Então, gestante a gente não ventila de forma nenhuma, entendeu? A não ser que tenha alguma intercorrência, ela saturou, não consegui entubar de primeira, aí eu ventilo. Mas ela chegou para mim, eu já trato ela como estômago cheio, tá bom? Justamente porque tanto aquela questão da pressão do útero gravídico, diminuição do vazamento gástrico, tem a questão hormonal também da progesterona, então eu vejo a gestante é um estômago cheio. Aí eu comi 8 horas atrás, eu comi 1 hora atrás, é estômago cheio de qualquer forma, tá bom? O Ozempic a gente vai suspender 10 dias antes do procedimento, tá? E obedecer o jejum também por 12 horas. Então, fiquem atentos para esse tipo de nova medicação que está em uso cada vez mais frequente pela população em geral, e até sem receita médica, tá? E qualquer pessoa pode ter ir na farmácia e comprar, e aí você tem que estar atento para orientar o jejum sobre o uso dessas medicações. Paciente que usa insulina NPH, aquele paciente que já tem uma falência pancreática, né? E que ele não vai conseguir mais produzir insulina endógena, ele usa insulina exógena. Então, esse paciente a gente vai fazer qual a recomendação? Ele vai usar apenas 1/3 da dose habitual na manhã da cirurgia, tá? Então, o que ele usa, eu uso 24 unidades de manhã e 12 unidades à tarde. Então, pela manhã, ele vai usar 1/3 da insulina que ele está acostumado a fazer na manhã da cirurgia, certo? E por que isso? Porque a gente tem que lembrar da resposta metabólica ao trauma, que faz hiper ou hipoglicemia no intraoperatório. Hiperglicemia, tá? Então, a gente vai ter uma liberação de cortisol, de noradrenalina, que vai fazer com que haja uma hiperglicemia, um estado hiperglicêmico. Então, se a gente usa a quantidade de insulina total no dia da cirurgia, a gente pode ter uma hipoglicemia grave no intraoperatório. Então, para evitar isso, a gente usa apenas 1/3 da dose habitual que usa na manhã da cirurgia. Certo? Fitoterápicos. Por que eu trouxe isso? Porque é muito comum, principalmente o alho, vocês ouvirem falar, ouvir as pessoas falarem, eu tomo cápsula de alho, que é bom pro coração. Eu tomo chá de alho, entendeu? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem consumindo alho agora como fitoterápico. E por que eu trago isso para vocês? Porque o alho e alguns fitoterápicos, eles fazem alteração da coagulação, tá? E isso com o intraoperatório é ruim, porque vai fazer com que aumente o sangramento dentro do sítio cirúrgico. Pode ter sangramento no pós-operatório imediato, aquela ferida que fica babando o tempo todo e o cirurgião não sabe do que é.
é justamente o fitoterápico que o paciente usava, entendeu? E aí aumenta o risco de hemotransfusão. Então, para se evitar isso, a gente pergunta sempre se ele faz uso de algum fitoterápico, algum chá, alguma cápsula que a gente não usa regularmente, tá bom? E a gente traz o alho por quê? Porque ele inibe a reação plaquetária, tá? E estimula a fibrinólise. Ou seja, o paciente ele pode sangrar mais que o normal. E qual é a orientação que a gente dá para esse paciente? Que o alho deve ser suspenso 7 dias antes do procedimento cirúrgico. Então, por isso, a importância da avaliação pré, como o próprio nome diz, pré-anestésica. A gente não chegar no intraoperatório, ele me fala que consome alho, né, de forma regular, e eu tenho que suspender a cirurgia porque ele faz uso do alho. Certo? Esse seria o alho em cápsula. Isso, alho. Não é comida, né? Não é comida. É alho assim, uma dose bem maior, tá bom? O ginseng também aumenta o TP, que é o tempo de torboclastina, tá? Que é o aumento do tempo de coagulação e faz um efeito de anticoagulante, tá? Da farina. E o ginkgo também inibe, né, a ativação plaquetária e pode ter efeito sobre a coagulação. Então, a gente vai recomendar que o ginseng seja suspenso 24 horas, a ginkgo biloba 36 horas e o alho 7 dias. Então, fiquem atentos, porque a história clínica do paciente pode vir com esses detalhes e a gente passar por cima. Então, sempre saber que essas fitoterápicas a gente tem que suspender antes do procedimento cirúrgico. Reação alérgica. Reação alérgica é uma intercorrência que pode acontecer, e acontece com muita frequência no intraoperatório. E a gente sempre tem que indagar o paciente na nossa anafese, tá? E quais são os principais agentes que causam reação alérgica? Em primeiro lugar, a gente traz os bloqueadores neuromusculares, tá? Que a gente tem alguns que liberam histamina, que é o atracúrio, tá? E ele libera histamina e o paciente atópico, ou com história de asma, que a gente já sabe que é um paciente mais hiperreativo, ele pode sentir uma reação de alergia. Então, bloqueadores neuromusculares são, em primeiro lugar, podem propiciar uma reação alérgica. Em segundo lugar, a gente vai ter o nosso látex, tá? Que é responsável por 17%. A reação látex tem um score de risco, que é aquele paciente com meningomielocele, que já nasce, que vai ser submetido a múltiplas cirurgias, então ele já tem um risco maior que a alergia ao látex. Pacientes que têm aquela sondagem vesical de demora, com frequência, paciente geralmente paraplégico, ele fica sondando para poder fazer xixi. Então a gente já tem que pensar que esse paciente, ele pode ser um paciente com potencial risco para alergia ao látex, tá bom? Então já tem esse grupo de risco para esse tipo de reação. E os antibióticos que a gente usa no nosso intraoperatório, que são as cefalosporinas de primeira geração, tá? Que é a cefalotina, a cefazolina, que a gente usa bastante no nosso intraoperatório. Por isso que o antibiótico, quando vocês forem passar com a gente na prática, a gente nunca faz direto em bolo na veia. A gente sempre dilui no sorinho de 100 ou 250 e deixa correr lentamente. Por quê? Se tiver alguma alteração na monitorização ou se tiver alguma intercorrência no intraoperatório, o paciente tiver placa, fluorido, hiperemia, eu posso interromper a medicação e fazer as medidas terapêuticas. Agora, se eu fizer direto na veia do paciente, já era. Então, tem como eu interromper a medicação e o paciente vai ter uma reação muito mais grave. Tá? Então, por isso que essas medicações a gente sempre faz de forma bem lenta, tá? No soro bem diluído. E os colóides, que a gente vai falar também na aula de fluidoterapia, tá? Que são substâncias altamente alergênicas, tá? Mas graças a Deus a gente está em desuso devido ao grau de insuficiência renal que eles fazem. Então a gente vai conversar sobre, porém já está quase em desuso na nossa prática clínica. Tá bom? Professor, eu tenho entendido essa parte do lado. O paciente vai ter maior risco da anestesia, vai ter uma reação maior risco de reação alérgica, a reação anafilática, entendeu? São pacientes com meningomielocele, que nascem com meningomielocele, que vão se submeter a múltiplas cirurgias,
tá? Então eles geralmente fazem 6, até 10 cirurgias para fazer a correção da coluna. E aqueles pacientes que fazem sondagem vesical de demora com frequência, que são geralmente aqueles pacientes paraplégicos. Então esses pacientes têm um fator de risco maior a precipitar alergia ao látex, tá? Então se chegar um paciente para mim com meningomielocele que vai fazer a quinta abordagem, eu já tenho que ficar atenta a qualquer intercorrência na minha monitorização do intraoperatório de suspeitar de alergia ao látex. Então, o ideal, mas não é o real, é que aquele paciente que nasceu com meningocele já seja submetido à anestesia e à cirurgia totalmente a látex free. Só que não é a nossa realidade aqui em Porto Velho, tá? Em grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, o neném nasceu com meningocele, ele já vai com uma sala totalmente látex free. Ou seja, ele não vai ser submetido a nenhum contato ao látex, tá bom? Mas aqui em Porto Velho a gente não tem esse setor. O grupo de risco que eu falei para vocês, ó, criança com meningocele, paciente com sondagem vesical repetida, tá? Trabalhadores que lidam com látex, que somos nós, né, da área de saúde, tá? E alergia a alimentos, sempre suspeitada que o paciente tem alergia a banana, kiwi, abacaxi, maracujá e frutas secas, tá bom? Porque a gente tem uma reação que a gente fala de reação cruzada ao látex. Tem pequenas moléculas, né, a nível biológico que podem precipitar essa alergia, tá? É menos frequente? Mas a gente tem que saber que pode ter o risco de acontecer, certo? Como a gente já falou da nossa história aqui, tentar sempre verificar esse lado emocional do paciente, isso é muito importante, porque isso vai interferir no pós-operatório dele, tá? Se for aquele paciente que já entra com excesso de preocupação, e paciente que fala assim, doutor, eu vim para a cirurgia, mas eu vou morrer aqui. A gente já nem quer fazer a cirurgia, né? Então, então suspende, deixa o paciente assim, exceto com uma urgência emergência, mas chega com frequência. Então, para vocês verificarem como o grau de ansiedade e o grau emocional dele está tão precário que ele não teve nenhuma intervenção prévia antes, tá? Então a gente sempre tem que conversar, orientar e explicar para o nosso paciente o que vai ser feito, certo? Eu vou dar uma prévia de via aérea aqui, que vai ser o nosso próximo assunto da próxima aula, tá? Porque via aérea é um dos requisitos que a gente vai avaliar também na avaliação pré-anestésica, tá certo? Por que a gente vai avaliar a via aérea na avaliação pré-anestésica? Porque via aérea mata, tá? Então via aérea é uma coisa séria. Então se eu ver aquele paciente que já tem alguns preditores de via aérea difícil, eu não comunico o colega ou a equipe, e ele chega lá totalmente despreparado, esse paciente ele pode evoluir uma hipoxemia, uma parada, um possível óbito, ou eu não conseguir abordar a via aérea dele. Então via aérea é uma coisa séria e que sempre tem que ser avaliada. Às vezes eu estou andando na rua, já olho assim como uma pessoa e falo, meu Deus, esse cara é difícil, eu nem quero anestesiar, nunca. Porque você já olha e você reconhece, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero que vocês observem, porque quando chegar para vocês de longe, olha, o paciente está parado ali, vocês vão olhar e vocês vão dizer, não, esse cara é difícil, então vamos preparar um postinho para ele, vamos para oxigenar se der tempo, entendeu? Para a gente evitar o máximo de intercorrência possível, tá bom? O que a gente tem que ver na abertura bucal? A abertura bucal dele, o ideal é que seja maior que 3 centímetros, tá bom? Isso tudo eu estou fazendo o exame físico do meu paciente lá no meu consultório. Então tem que ser maior que 3 centímetros ou maior que 2 dedos. Por quê? Por que isso? Porque isso facilita a entrada da lâmina do laringoscópio. Então, se ele tem uma boca muito restrita, como essa daqui, ó. Olha esse daqui, ó. Eu não consigo nem entrar com a minha lâmina no laringoscópio, tá? Então, aqui eu vou ter que abordar a via desse paciente de uma outra forma, que é com videolaringo ou com broncofibroscópio, tá bom? A gente vai falar na próxima aula, só antecipando para vocês. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer tudo isso, tá?
2 é o prescritivo, tá? Oi? 2 é o prescritivo. A forma anterior. Um é 3 centímetros a 2 dedos. E do lado do fibroscópio. Tronco fibroscópio. Já tiveram correndo aqui? A combustão, provavelmente eu falei vai falar sobre classificação de malopate, tá? Eu vou falar novamente na aula de via aérea, mas eu estou antecipando porque a gente faz essa avaliação processual também. Então, o que a gente vai ver na avaliação de malopate? Essa figura aqui que você sempre viu. A gente vai colocar o paciente sentado na maca, tá? Ele vai estar na altura dos olhos. Eu vou pedir para ele abrir a boca sem informação. E a língua vai estar para fora, tá bom? E aí, eu vou ter que ver quais estruturas que eu vou ter que ver. Na classe 1 de malopate, a gente vai ter palato mole, tá? Falsos, úvulas e pilares bacterianos, tá bom? Na parte 2 que a gente vai ver palato mole, falso e úvula, como na figura. Na classe 3, vocês observam que a gente só vê praticamente o palato mole, tá? E na classe 4, a gente não vê nada, nem palato mole, nem falso, nem úvula, nem glote, nada, tá bom? E quando o paciente abre a boca e já observa a epiglote dele, tá? Aquele paciente que a gente chama de duelão, a gente chama de malopate zero. Então a gente já consegue ver a epiglote, naquela hora a endoscopia vai ser perfeita. Certo? Então essa classificação de malopate a gente vai ter que fazer. E na avaliação permanecente a gente vê, tá bom? Olha aqui um paciente na vida real. Olha o malopate 4 ali, ó. Eu não consigo ver nada, concorda? Olha o malopate 3, que eu vejo só a base lá da úvula. Palato mole ali um pouquinho, ó. Olha no 1 como eu vejo tudo. Então, assim, é essa imagem que a gente tem que ter na cabeça. Certo? Mobilidade cervical. Por que isso é importante? Porque toda vez que eu ponho para o paciente, eu tenho que hiperestender o pescoço, tá certo? Hiperestender o pescoço para retificar o eixo oral, faríngeo e laríngeo, assunto da próxima aula. Mas antecipando para vocês que essa mobilidade cervical é importante, tá? Porque vocês vão pegar o paciente que já tem a artrodese da coluna cervical, ou seja, o paciente que ele é duro, ele não mexe, entendeu? Então eu não vou conseguir retificar a via aérea dele. E para esse paciente eu tenho que ter uma outra abordagem de via aérea. Eu não posso ir com a laringoscopia convencional. É uma outra abordagem que a gente vai falar na aula que vem. Certo? Então o ideal é que a gente tenha uma extensão maior que 80 graus, tá? E uma flexão sobre o tórax para 35 graus. Então isso eu tenho que ter. Quanto ao tipo de cirurgia e o risco cardiovascular. Tá? Para ficar bem fácil para vocês, a gente vai lembrar de alto risco e de baixo risco. O que não for alto risco é risco intermediário, o que não for baixo risco é risco intermediário. Então, aquelas cirurgias superficiais, endoscopia superficiais, que é hérnia, catarata, mamoplastia, que não vai com muita cavidade abdominal, a gente vai ter um risco baixo cardiovascular menor que 1%, tá? E risco alto, a gente já sabe, são cirurgias de grande porte.
Paciente na emergência, que é idoso, é alto risco cardiovascular, tá bom? Cirurgia de aorta, cirurgia vascular de grande porte ou vascular periférica, cirurgia de alto risco cardiovascular, tá? E cirurgia com grande perda sanguínea também é cirurgia de alto risco cardiovascular. Tudo que mexe na hemodinâmica do meu paciente ou que possa ter algum risco de tromboembolismo, a gente tem um alto risco cardiovascular pulmonar, tá certo? E o que não for nem alto risco nem baixo risco é risco intermediário. Esse equivalente metabólico, o MET, ele é muito importante para a gente, porque a gente sempre pergunta para o paciente, por exemplo, é um idoso que quebrou o fêmur. Antes de quebrar o fêmur, o senhor conseguia andar dentro de casa? O senhor ajudava a lavar uma roupa ou a bater um quintal? Porque tudo isso vai predizer, tá, como é que estava a função cardiopulmonar previamente ao acidente que ele teve, tá? Se ele falar para mim, não, doutor, eu não consigo nem pegar a vassoura porque eu já fico muito cansado, já sem moléculas, esse coração deve estar muito doente. Então é um coração que ele tem uma avaliação, um MET menor que 4, para fazer a anestesia desse paciente, a gente já sabe que a mortalidade é bem maior, tá? Então a gente já tem que prevenir complicações no intraoperatório, certo? Então a gente já vai com tudo preparado, pressão arterial invasiva, com acesso central da droga vasoativa, tanto vasopressor como noradrenalina, como cronotrópico, como a dobutamina. Então a gente já vai preparado para uma situação mais delicada, certo? Agora se for aquele paciente, não, doutor, eu jogava futebol no campo, eu corro maratona, enfim, aí eu já sei que o cardiovascular dele é ótimo, então o risco é bem menor, tá bom? Então a avaliação MET menor que 4 para a gente é muito ruim, certo? A gente já sabe que o prognóstico do paciente é um pouco de prognóstico mais reservado. O maior risco de complicações cardiopulmonares no intra e no pós-operatório, tá? E estado físico segundo a Associação Americana de Anestesiologia. Isso daqui vocês têm que saber por quê. Sempre eu vou perguntar de vocês. Esse caso clínico, paciente asa 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 6. Então, isso aqui vocês têm, é obrigatório vocês saberem. E o que a gente vai discutir aqui? Que é a classificação do estado físico dele. Toda vez que eu falo que ele é asa 1, a gente vai falar que ele é um paciente sem comorbidade. Ou seja, é um paciente que não tem nenhuma doença, não toma remédio para nada, é um paciente híbrido, certo? Quando eu falo que o paciente é asa 2, ele tem uma comorbidade, porém essa comorbidade está controlada. É um paciente diabético, é um paciente hipertenso, porém ele usa as medicações e a pressão dele se encontra em nível esperado para aquela faixa etária e para aquela comorbidade, tá bom? Então é uma doença sistêmica controlada, certo? Quando eu falo asa 3, o que eu falo quando eu tenho asa 3? É o paciente que tem uma doença sistêmica, porém essa doença ela não está controlada do ponto de vista farmacêutico ou do ponto de vista cardiovascular, certo? Então quando eu falo que é um paciente asa 3, por exemplo, é um paciente que tem hipertensão, usa a medicação, mas quando vai aferir a pressão dele está 200%. Então, ele é um paciente que ele não está controlado do ponto de vista pressórico. Então, esse paciente é um paciente asa 3. Ou ele é um paciente diabético que usa metformina, mas a glicemia dele está 350. Ou seja, é um paciente que ele está tratando, porém não está controlado. Então, é um paciente asa 3. Certo? O asa 4, tá? É um paciente que tem uma alteração grave, tá? E que tem uma limitação nas suas funções de atividade diária, certo? E quem é o paciente asa 4? É o paciente que tem uma doença renal grave ou que tem uma insuficiência cardíaca que limita ele fazer as atividades do dia a dia. Ou seja, ele está sentado aqui, mas ele não consegue ir até a porta. Então, é um paciente que já tem limitação na sua atividade diária, certo? Ou o paciente renal crônico grave, que ele tem que fazer diárias de 2 em 2 dias porque seus eletrólitos se elevam muito rápido. Então ele não tem nenhuma qualidade de vida. Então esse paciente é um paciente que tem limitação nas atividades do dia a dia, certo? Então é um asa 4. Tem liga até aqui?
Paciente asa 5 é um paciente moribundo, tá? Que não é esperado sobreviver sem a cirurgia. Ou seja, aquele aneurisma de aorta corpo, um paciente gravíssimo que tem grandes chances de óbito no intraoperatório e no pós-operatório. Então, asa 5 é um paciente moribundo, tá? E o asa 6 é um paciente doador de órgãos, ou seja, aquele paciente que chegou pra gente para captação de órgão, é um paciente que a gente bota na ficha anestésica, paciente asa 6. Tá? Alguma dúvida sobre isso aqui? Tá? Então, isso vocês têm que saber porque a gente vai cobrar isso de vocês, tá certo? Tanto na prática como aqui também. Alguns casos clínicos, para vocês conhecerem mais ou menos como é que a gente cobra de vocês, tá? Claro que não vai ser dessa forma, vai ter um caso clínico bem mais elaborado. Porém, para a gente discutir em sala de aula, para ter uma maior compreensão, eu trouxe algum caso clínico mais simples para vocês, tá bom? Alguém quer ler? Mulher de 52 anos faz uso de aspirina e clopidogrel devido à inserção recente de estente coronário farmacológico. Será submetida à correção cirúrgica de hérnia ventral redutível. O cirurgião quer que o clopidogrel seja interrompido uma semana antes da cirurgia. Por quanto tempo deve ser adiado o reparo eletivo da hérnia após a colocação do estente? E aí? Aqui nenhuma dúvida, né? Cirurgia eletiva, hérnia, não tem nenhuma pressa, correto? Então a gente não vai suspender a medicação. Então todo mundo aceitou 12 meses. Tá? Próximo caso clínico. Quem quer ler? Um homem de 70 anos, começa a 78, 70 quilos, será submetido à prostatectomia radical. Apresenta depressão, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 1, miocardiopatia isquêmica concomitante de estente farmacológico a 2 anos, em uso de atenolol, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, selectinina e insulina no pH. Qual orientação você daria para este paciente quanto ao uso das medicações habituais antes do procedimento cirúrgico? Aí eu misturei tudo. É assim que a gente vai ter que saber. Porque o paciente ele vai vir com um combo. Ele vai vir separado com tópicos. E aí, o que vocês acham? Eu falei tanto, né? Que já tá na cara para vocês verem. Então, a gente vai ter que reduzir a insulina e ele pegar 1/3 da dose no dia da cirurgia, tá? O atenolol é o quê? A gente vai suspender? Não, vai suspender. O AS é o quê? Ele tem o quê? Estente o quê? Farmacológico. Eu vou suspender? Não. É. E a seligilina, me lembra? Tá bem? Você acha que 24 anos é 48 anos antes? Eu não sei como é essa legítima. Não sabe? Quem tiver endócrino aqui? Não? Tá. Então, eu não comecei com a seligilina agora, eu vou voltar na próxima aula com ela e a gente debate isso aí, tá bom? Pra não causar. Próximo caso clínico. Paciente de 62 anos, tabagista, não está surgindo, diabetes mellitus em insulinêmica RH 2 vezes ao dia. Irá realizar cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Acompanhante relata que o mesmo apresenta tosse seca há 20 anos, associada a dispneia aos pequenos esforços, em uso regular de salbutamol e enoterol. Qual a classificação desse paciente segundo o estado físico ASA? 3. Eu sei, né? Tá controlado? Vocês não pensaram. Ele é asa 1 aí? Ele é asa 1? Ele é asa 2? Asa 3?
Asa 4. Não, 5 quê, gente? Quem é asa 3 aqui? Quem é asa 4? Quem é a galera do asa 3 justifica o asa 3? Quero saber. Ele faz uso de medicamento, só que ele está descompensado. É uma doença que limita ele? Sim. É uma doença, quem respondeu a asa 4, é uma doença que incapacita ele? Sim. Olha, ele está assim, pense bem, ele está há 20 anos com essa tosse, com essa dispneia, porque ele se esforça e está usando salbutamol e fenoterol. Ou seja, ele é um paciente DPOC que está em tratamento, a princípio, tratamento regular. Então, o asa 3 a gente classifica como paciente que tem uma doença que limita as atividades diárias dele. O asa 4 a gente tem um paciente que tem uma limitação das atividades diárias associada a uma incapacidade das funções do dia a dia. Tá? Então, esse paciente não tem uma incapacidade das funções do dia a dia, apesar da dispneia. Então, é asa 3 ele, certo? O asa 5, ninguém ia marcar, né? Paciente moribundo. O asa 6, ele não é um doador de órgão. Então, tá certo? Então, seria essa doença, porque tem 20 anos que ele é assim. Não é por causa disso, é porque tem uma doença que limita a atividade do dia a dia dele, mas não o incapacita. Então, incapacidade seria o quê? Ele ficar dependendo de um respirador. Aí, se ele está usando oxigênio em casa, está andando com oxigênio suplementar pela rua, tudinho, aí sim, é uma doença que limita e incapacita ele. Porém, apenas a dispneia está limitando ele a fazer as atividades do dia a dia. Certo? Então, entenderam, né? Eu não entendi não, desculpa. Tá. Eu não entendi. Quando eu falo em asa 3, eu falo uma doença que limita ele, tá? E o asa 4 limita e incapacita. Nesse paciente, no caso clínico, eu tenho um paciente que ele tem tosse, que está usando medicação para DPOC e ele tem dispneia aos pequenos esforços. Então, eu tenho uma doença que limita ele no dia a dia, das funções diárias. Quando eu falo em asa 4, eu vim falar que esse paciente era asa 4, eu tinha que falar que ele é um paciente dependente de oxigênio. Ou seja, aquele DPOC que ele usa oxigênio suplementar diário em casa, entendeu? Ou seja, que ele não consegue nem levantar da cama. Então, é um paciente que está limitado e incapacitado. Então, seria um paciente asa 4. Se ele fosse dialítico, ele também não era asa 4. Asa 4, já mudou a situação. Entendeu? Já é asa 4. Tá bom? Outro caso clínico, quem quer ler? A CR, 41 anos, tabagista, 20 cigarros dia, hipertensão arterial em uso de 25 miligramas, 2 comprimidos dia, IMC de 35, e quer realizar atividades físicas, data DVP em membros inferiores a 3 anos, sem uso de medicação. Atualmente, sente dificuldade para subir lances de escada e realizar atividades do dia a dia. Será submetido a cirurgia bariátrica. Se mostra ansioso e chega ao consultório da avaliação da com muitas dúvidas. Quais orientações você, como médico generalista, passaria para esse paciente? Escreveu no tratamento como faria cada vez. E aí, o que vocês iam falar para ele? Para de fumar por quanto tempo? Se ele não conseguir, tá, o que mais precisa orientar para ele? Vai suspender o clotopil, da época? Bariátrica? Uma cirurgia de grande porte, de sangramento? Sim, né? Lembrar que a gente só vai suspender o inibidor da ECA e TRA quando for cirurgia de grande porte com alto risco de sangramento. Nesse caso, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, então o risco de sangramento é médio, imediato. Então, nesse paciente, a gente vai manter o antihipertensivo no dia da cirurgia, certo? Então, vamos manter, orientamos sobre o tabagismo, orientamos sobre a medicação antihipertensiva. O que mais?
Eu vou incrementar esse caso clínico, que eu acho que eu esqueci de colocar. Ele usa Victose. O que a gente vai orientar para ele? 72 horas antes. E o jejum dele vai ser de quanto tempo? 12 horas. 12 horas. Entendeu? Ok, complementei. O que a gente tem mais aí? Ele está ansioso, a gente pode associar um banho de executivo para ele na noite anterior à cirurgia ou uma hora antes do procedimento, né? O que mais tem no caso clínico que eu posso fazer? O jejum, quem vai orientar? Você já orientaram o jejum? 12 horas, né? Porque ele está usando Victose. Se ele não tivesse usando Victose, seria o quê? Agora esse paciente, ele é um paciente que ele sofreu um acidente automobilístico lá em Ariquemes, ele estava indo no transporte para cá há 2 horas. Chegou com você no pronto-socorro 16 horas. Tá? Quanto tempo ele tem que ficar de jejum esse paciente? Oi? Ele saiu de lá 14 horas. Chegou a 16 no pronto-socorro para vocês. Mas quanto tempo ele tem que ficar em jejum? Urgência e emergência, a gente não precisa esperar o jejum do paciente, correto? Então, isso eu quero que vocês peguem, tá? Urgência e emergência, a gente não precisa esperar o jejum. Da forma como o paciente chega, a gente tem que abordar do jeito que ele está. Certo? Alguns colegas, vocês vão ver que na prática clínica, muitos colegas falam, eu vou esperar o jejum do paciente. Porém, o que é o correto, urgência e emergência, não existe isso. O paciente chegou, a gente tem que resolver o problema dele. Cirurgia letiva, não. Cirurgia letiva, a gente é obrigatório a esperar o jejum do paciente, exceto se o cirurgião urgenciar ou dizer que aquele paciente está em risco iminente de morte. Aí sim a gente tem que fazer o procedimento. Certo? Mas nesse caso não. Outra orientação que a gente tem que passar aí para ele, tá? Como ele tem essa dificuldade de subir lance de escada e realizar atividade do dia a dia, a gente já sabe que a avaliação metabólica dele deve ser menor que 4, tá? Então eu tenho que orientar o colega que vai anestesiar esse paciente a ficar atento aos riscos cardiopulmonares que ele possa ter associado. É um paciente obeso, então é um paciente que já tem algumas alterações, certo? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês saibam. Avaliar o paciente num contexto geral, tá? Anamnese, exame físico e para vocês poderem saber o que indicar e o que contraindicar no dia da cirurgia. Alguma dúvida? Oi? Nesse caso aí, a gente sabe, assim, só por dúvida, a gente precisa saber a história de anticoagulação dele, pelo histórico de TVP. Aqui nesse caso clínico eu não coloquei, entendeu? Mas se eu tivesse colocado assim, ele teve uma TVP, eu boto uma profundo há 3 meses, entendeu? E aí ele está usando clopidogrel, ou está usando enoxaparina, ou está usando heparina de baixo peso molecular. Eu ia colocar isso no contexto para o caso clínico para vocês saberem se está usando ou não. Aqui no geral eu não coloquei para não confundir vocês. Eu queria uma resposta mais direta. Mas se eu colocar, eu vou querer também que pesquise os anticoagulantes. Certo? O asa dele seria 3. Boa pergunta. Qual seria o asa dele? 4? Não. 3. Ele tem alguma doença que limita ele? Não, só que aí ele limita mais Ele limita mais o incapacita, então ele não é asa 4, concorda? Ele tem uma doença que limita ele porque ele não consegue subir lances de escada, tá? E ele tem dispneia, ele não consegue realizar a atividade do dia a dia. Então você já limita ele. Então ele já tem um asa 3, tá bom? Agora se ele fosse um asa 2 e a minha pressão, usa esse antipertensivo com pressão normal, tranquilo, então seria um asa 2. Porém, como no caso clínico, é um caso de obesidade,
É um caso de hipertensão, e ele está falando que ele não consegue subir lance de escada, nem a atividade do dia a dia, é um asa 3. Certo? Então, gente, a gente termina a nossa aula por hoje, tá bom? Na próxima aula será via aérea. E aí a gente vai discutir tudo sobre via aérea, tá bom? Um tópico importante. Vocês vão ter que abordar bastante aonde vocês trabalharem, seja na UTI, no PS, na enfermaria, em qualquer lugar vocês vão ter que abordar via aérea. Certo? Então, até a próxima aula.